Fala, gente boa! Bom, com certeza vocês devem estar mais carecas, né? Do que o espírito. Deveriam estar mais carecas, né? Do que o Espiridion a mim, de conhecer esse local, até de passar ali incontáveis vezes, né? Eu estou me referindo a esse prédio aqui que infelizmente não existe mais, tá? Vocês estão vendo? Bom, principalmente para quem vive na Zona Sul, né, ali, principalmente por quem passa ali na região do Bucarém, né, esse prédio ele foi demolido em junho de 2013, né? Até vou mostrar de novo, só um pouco. Assim, consegui. Aqui vai de novo a foto, tá? Bom, esse prédio, como eu já ia dizendo, ele foi demolido em junho de 2013 e como vocês estão vendo aqui, ele tinha esse nome bem esquisito, Maerle Bunekamp, e junto a esse nome, na fachada, havia uma data, 1892. Certamente que vocês, na época, ou talvez até hoje, tenham essa dúvida, né? Mas que diacho era isso? O que, que era tal do Maerle Bunekamp? Por que essa data de 1892? Que coisa tão enigmática, tão misteriosa era essa, né? Bom, para contar essa história, na verdade essa história ela começa lá na Europa, né? Aliás, vou mostrar para vocês aqui uma outra foto que acho que vale a pena ser mostrada. Vocês estão vendo aqui uma garrafa, né? Então, daqui a pouco eu irei chegar lá, explicarei o que que é essa garrafa, tá? Bom, como eu ia dizendo, né, como eu estava começando a contar, essa história, ela começa lá na Europa. Bom, o Peter Mayer, que apesar do nome germânico, ele era ucraniano, ele ganhava vida como um comerciante. Na verdade, na época, o Pedro Mayer, já ia me esquecendo, ele nasceu em 1863. Na época, o que hoje é a República da Ucrânia era um território pertencente ao então Império Russo. Então, como vocês podem perceber, essa treta entre russos e ucranianos ela é bem antiga, né? Ela vem lá atrás. Mas voltando ao que interessa, como eu acabei de mencionar, o Peter Mayer, ele era comerciante, e embora ele tivesse uma condição de vida um pouco melhor do que os dos compatriotas dele, do que os conterrâneos dele, o local onde ele vivia, a região onde ele vivia, era uma região muito pobre, né? Mais pobre até do que a própria Ucrânia. E então não restou outra alternativa ao nosso amigo Pedro, como vocês queiram, do que imigrar. A intenção dele era pegar um navio no porto de Hamburgo e de lá de Hamburgo, esse navio ele teria como destino os Estados Unidos. Né? Só que chegando no porto de Hamburgo, ele teve uma agradabilíssima notícia. O navio que o levaria até os Estados Unidos já havia partido. Então essa foi a grandíssima notícia, a notícia excelente que o nosso amigo Pedrinho, né, o Pedrinho ucraniano, como é popularmente conhecido, acabou tendo, né? O Pedrinho ucraniano chegou atrasado. Bom, o que o nosso amigo Pedrinho acabou fazendo? O Pedrinho ucraniano. Ele teve que comprar uma outra passagem, né, embarcar em outro navio, e esse navio ele tinha como destino o Brasil. Só que o nosso amigo Pedrinho, ele não sabia exatamente em que região, ele não tinha a menor ideia do que era o Brasil, né? Certamente ele tinha algum conhecimento, mas algo muito remoto, alguma noção bastante remota do que era o Brasil. Acontece que esse navio no qual ele embarcou lá em Hamburgo, ele acabou atracando no porto de São Francisco. E em São Francisco, certamente, ele acabou tendo conhecimento da existência de Joinville. Bom, ele acabou se estabelecendo aqui em Joinville em 1888. A princípio, o nosso amigo Pedrinho ucraniano, ele se estabeleceu
na região da Serra Dona Francisca, mais exatamente ali naquela região do que é cortada pela hoje rodovia SC 418, antiga Estrada Dona Francisca. Pois bem, a princípio, né, isso em 1888, né, que ele se radicou aqui. A princípio, o nosso amigo Pedrinho, né, ele trabalhou como carroceiro para a família Becker, né, que era uma família moradora dessa região, né, da região da Serra Dona Francisca. Depois de um certo tempo, depois de 3 anos, ele juntou um dinheiro, né, um dinheiro que ele havia acumulado, e com esse dinheiro que ele havia acumulado, ele passou a fazer transportes, fretes, transportes tanto de mercadorias quanto de passageiros para Mafra, né? Na época ainda havia aquele litígio, aquela treta entre Santa Catarina e Paraná, né? Não se sabia se aquela região do Planalto Norte ou era catarinense ou era paranaense. Então, na época, Mafra era uma localidade, ainda não era uma cidade, era uma localidade pertencente a Rio Negro, que era administrada pelo Paraná. Pois bem, portanto, a viagem que o nosso amigo Pedrinho fazia era uma viagem interestadual, né? Bom, em 1891, o nosso amigo Pedrinho ele se casou com a Elise Schroeder. Pois bem, no mesmo ano que ele se casou, ele, agora a esposa dele, se mudaram para Campo Alegre. Só que eles viveram ali apenas um ano. E nesse um ano que eles viveram ali, o nosso amigo Pedrinho ele voltou a ser comerciante. Com o dinheiro com esse dinheiro que ele acumulou, né, com o resultado de economias que ele fez durante esse ano, né, que ele viveu em Campo Alegre, ele acabou retornando a Joinville. A princípio, durante muitos anos, aliás, ele viveu no que hoje é a esquina da Avenida Getúlio Vargas com a Inácio Bastos, naquele local onde atualmente funciona aquela agência do Sicredi. Com certeza, talvez, possivelmente, muitos de vocês devem se recordar que ali, durante muitos anos, funcionou uma loja, que era a loja A Vencedora, era uma das digamos, popularmente conhecida como lojinha de turco, né? Era uma das lojas, de tantas lojas que existiam em Joinville, que pertenceram a imigrantes libaneses, né? Agora me foge a memória o nome do imigrante que era o dono dessa loja. Mas, enfim, voltando ao nosso amigo Pedrinho, o Peter Mayer, né? Ele estabeleceu nesse local, ele vivia, como eu disse ainda há pouco, ele vivia nesse local, né? Que eu acabei de mencionar, e além de ser a moradia dele, ali também era a loja dele. Ele acabou criando uma loja, acabou abrindo uma loja de secos e molhados. Esse negócio ele acabou prosperando, essa lojinha de secos e molhados ele acabou prosperando e ela acabou dando origem a uma rede de lojas espalhadas pela cidade. Bom, a princípio o terreno que pertencia ao Pedrinho, né, ao Peter Mayer, ele era um terreno bastante extenso, porque ele começava nesse local, onde hoje é a agência do Sicredi, e esse terreno terminava onde hoje é o Círculo Operário. Pois bem, o nosso amigo Pedrinho, ele além desse comércio, dessa rede de lojas, ele acabou adquirindo, né, uma fábrica que ela secava folhas de palmito e exportava essas folhas de palmito secas. Sim, isso mesmo que vocês desculpem a voz, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir, coisas das antigas, né? Se exportava folha seca de palmito, né? Coisas lá do tempo do tempo do EPA. Mas voltando, em 1909, em sociedade com Heinrich Jordan, que era um daquees magnatas, um daqueles caras que enriqueceram naquele ciclo de erva mate, né? Ali entre 1865 até a década de 30, né? O chamado círculo, o chamado período, né, da erva mate, além do Heinrich Jordan, né? que obviamente eu acabei de mencionar, que era um dos magnatas da erva mate. Um dos sócios dessa nova empresa era justamente um dos irmãos do Peter Mayer, que era o Paul, né? Então, em parceria com o irmão dele, o Paul, e o Heinrich, o Henrique, né?
eles acabaram criando uma empresa que era a Peter Mayerle e companhia, porque era uma Mayerle e companhia, caso eu não esteja enganado. Essa empresa era uma empresa que fabricava, produzia fósforos. Isso em 1909, a data da criação dessa empresa. Até que em 1928 houve uma explosão e uma das vítimas desse acidente lamentável e terrível foi justamente o genro, um dos genros do Peter Mayerle. Obviamente essa empresa ela acabou sendo extinta. E uma coisa que eu estava me esquecendo de mencionar, né, é que essa empresa, além dessa empresa, né, essa fabricante de fósforos, o Peter Mayerle ele tinha uma outra empresa que produzia um bitter. O que era um bitter? O bitter era um aperitivo, uma bebida, um aperitivo com um gosto amargo e aromático, ou seja, era uma bebida feita a partir de ervas. Né? Essas ervas eram importadas da Europa. Esse bitter, né, ele a princípio, a partir de 1909, mais ou menos, ele passou a servir esse aperitivo com um brinde aos clientes das lojas dele, né? Principalmente dessa loja de secos e molhados, que ficava ali na esquina da Inácio Bastos com o que hoje é Getúlio Vargas. O que era a princípio algo despretensioso se tornou algo sério. Então, a partir de 1909, né? Ali, já estava me embaralhando tudo. Na verdade, esse aperitivo, essa bebida, esse bitter, ele passou a ser produzido a partir de 1892. E só em 1909 é que esse bitter, essa bebida, esse aperitivo, ele passou a ser fabricado em escala industrial. E aí, em 1909, surgiu essa empresa cuja foto eu mostrei lá no início do vídeo, né? A Mayerle Bunnekamp. Caso eu não esteja enganado, essa bebida, o bitter, é uma bebida de origem húngara. Por favor, alguém me corrija caso eu esteja enganado. Bom, em 4 de março de 2021, o último proprietário dessa empresa, dessa fabricante dessa bebida, o bitter, que também se chamava Peter Mayerle, e que era um dos netos do nosso amigo Pedrinho ucraniano, ele acabou falecendo aos 94 anos de idade, né? O último dono dessa empresa, né? Dessa fabricante dessa bebida, o bitter, né? Bom, como esse vídeo já está quase que interminável, né? Aliás, eu já ia me esquecendo uma informação bem importante. O Peter Mayerle, o nosso amigo Pedrinho ucraniano, ele foi o criador do primeiro consórcio da história de Joinville. E como é que esse consórcio funcionava? Bom, os clientes da loja, o cliente ele pagava uma mensalidade de R$3.000, isso durante 50 semanas. Na 50ª semana, os clientes, né, as pessoas que faziam parte desse consórcio, havia um sorteio. E o contemplado, ele recebia uma máquina de costura. E além da máquina de costura, ele recebia os R$150 mil que ele havia pago ao longo dessas 50 semanas. Inclusive, aqui eu tenho, para encerrar o vídeo, eu tenho aqui uma reprodução, tá, de um anúncio no jornal Comércio de Joinville, de 21 de agosto de 1909. Dessa loja, né, desse consórcio, tá? Esse foi o primeiro consórcio de Joinville, consórcio do Peter Mayerle, né? Aliás, esse jornal Comércio de Joinville é aquele jornal que era do Inácio Bastos e do Abdon Batista, sobre o qual eu falei lá no primeiro vídeo. Bom, pessoal, como esse vídeo já está interminável, né? Vou ficando por aqui, perdão caso eu tenha deixado alguma informação importante de fora. Por favor, comentem, corrijam alguma informação que eventualmente eu tenha errado, tragam sugestões, tragam informações extras, enfim, interajam, tá? Só não vale me xingar, tá? Não vale xingar este pobre youtuber. Até semana que vem, um abraço, um abração e como sempre, fui!